enquanto oração acende-se a ti, faz obras profundas em mim. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje é o nosso culto de oração e ensino da palavra do Senhor. E convidamos hoje o pastor Alessandro Santos, que aniversariou a semana passada, no sábado, e é o dirigente da nossa igreja lá no campus de São José. Ele vai estar trazendo o ensino, a mensagem da palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos estar orando e recebendo o pastor Alessandro. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui prontos para ouvirmos e aprender a Tua palavra. Nos abençoe e nos ajude, que possamos colocá-la em prática no nosso viver, no nosso dia a dia. Abençoa o Teu servo mais uma vez, que vai estar ministrando a Tua palavra. E se conosco, meu Deus, assim nós somos gratos a Ti. Em nome de Jesus, o nosso amado Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Meus queridos, recebamos o pastor Alessandro. Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Com muita alegria que estamos aqui para transmitir essa palavra de Deus ao seu coração. Mas antes eu quero aqui mandar um abraço a todos vocês que nos acompanham, pelas redes sociais, agradecer ao nosso Deus pelo fôlego de vida, agradecer ao nosso pastor presidente, ao meu pastor Hilário Monte Fernandes, por esta rica oportunidade. Não posso deixar também de fazer menção, irmãos, antes de estar compartilhando com vocês um texto bíblico, uma palavra que o Senhor revelou ao meu coração, de citar os meus agradecimentos à família que nos acompanha e que intercede por nós aqui na cidade de São José dos Campos, família que se espalha aí pelo nosso estado do Paraná, pelo nosso estado do Mato Grosso, os amigos distantes que acompanham também o nosso trabalho. Mandar um abraço, uma saudação aí para os irmãos, os missionários que certamente acompanham os trabalhos do nosso ministério, da nossa igreja, lá nos seus campos de trabalho. O pastor Araújo, o pastor Edivaldo, sua família, suas esposas, lá no Peru, os nossos missionários na Espanha, no Egito, os nossos agradecimentos. Ok? Quero, meus irmãos, também sem esquecer de mandar um abraço para os irmãos da sede setorial, setor 3, ali no campus São José, as congregações que também nos prestigiam acompanhando os nossos estudos. Meus irmãos, o Salmo 127 é o salmo que o Senhor coloca no meu coração para me expor com vocês num período em que nós estamos vivendo, um período de dificuldade, um período complicado por causa da pandemia que estamos vivendo. Salmo 127, existem algumas exceções nele, ou melhor, não no Salmo 127, mas no livro de Salmos, e eu me agarrei nesta seção dos Salmos 120 ao 134. São 15 salmos que são conhecidos pelos amados companheiros, estudantes da teologia, pelos salmos dos degraus, salmo da subida. Uns consideram os salmos dos degraus, salmos da subida, e até salmo do peregrino, que são as canções de ascensão. Isso reflete o quê? Para nós começarmos a entender o que está escrito aqui. As pessoas
que peregrinavam para Jerusalém, lembrando que Jerusalém ficava no alto da Palestina, na parte mais alta da Palestina. Então, em todos os momentos de festas, festividades, o povo subia até Jerusalém para adorar ao Senhor. E estes salmos foram feitos para essa caminhada, para essa trajetória, onde eles subiam cantando e louvando ao Senhor, o nosso Deus. Por isso que no Salmo 122 vem uma chamada para o povo dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 127, meus irmãos, salmo escrito por Salomão. E ele diz assim, eu vou fazer a leitura para vocês compreender. Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda ou a sentinela. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que em sua aljava cheia deles. Eles não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. Meus amigos, meus amados, Salmo do rei Salomão, o terceiro rei de Israel, um homem muito sábio, ou, por que não dizer, depois de Jesus, o mais sábio que existiu no nosso meio, nomeado pelo Senhor por Gedidias, que quer dizer o amado do Senhor. Salomão escreveu Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Um grande construtor, responsável pela construção do grande templo, conquistou segurança em tempos de paz. E à luz de 1 Reis, capítulo 11 e versículo 3, formou uma casa, podemos dizer que tentou construir uma família com 700 esposas princesas, fruto de casamentos por negociata política, e 300 concubinas que viveram com ele ao longo de sua vida. Teve uma vida plena, mas apesar de tudo isso, apesar de todas as suas realizações, de todos os seus feitos, ele escreve no livro de Eclesiastes, o último livro que ele escreve antes da sua morte, no capítulo 12, e no versículo 13 ele vai caminhar para a conclusão de suas palavras, dizendo: de tudo isso, como se ele estivesse lembrando da sua vida, de tudo isso que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Meus irmãos, meditando nos versos do Salmo 127, nós vamos entender que não só é um dever de todo homem, como há uma necessidade de você colocar o Senhor no centro da sua vida. Louvado seja o nome dele. Uma vida edificada e conservada por esforço humano, sem a presença de Deus, é inútil e não passa de vaidade. Deus precisa estar no centro da nossa vida. Se não, vejamos, irmãos, duas necessidades do ser humano
nos dias em que nós vivemos, explícita no verso 1 do Salmo 127. Primeiro, edificar a casa. Isso nos remete ao quê? A nossa luta, a nossa labuta diária em formar uma família, construir o nosso patrimônio, comprar casa, comprar carros, construir e edificar empresas. Isso é a luta do ser humano. Salomão, pela sua experiência de vida, nós vamos ver também lá em 1 Reis, no capítulo 9, a partir do versículo 10, que Deus abençoou ele de tal maneira que as portas da prosperidade estavam abertas para ele. Mas ele levou o desejo e a busca por essa riqueza, por essas conquistas de terras, de uma maneira tão particular, que isso acabou que levando o próprio Salomão a cometer alguns exageros. Estudando o livro de Reis, nós vamos perceber que o rei Salomão, na negociata ali, junto com Hirão, ele acaba aqui passando do sinal vermelho. Ele extrapola na construção, ele extrapola no desejo de edificar. Ele nos traz à memória aquele homem que não se cansa de trabalhar, aquele homem que faz hora extra, aquele homem que negligencia todas as partes da sua vida em busca de um patrimônio sólido, muitas das vezes além da sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso traz para nós que estamos analisando este salmo hoje, a reflexão da nossa vida, o que nós estamos fazendo no dia a dia, como que está a nossa rotina de trabalho, como que nós estamos conduzindo a construção da nossa vida. Nós precisamos pensar nos propósitos. Alguns edifícios que nós, muitas das vezes, levantamos, expressa em nós, de uma maneira oculta, um desejo desenfreado de conquistar status, de conquistar glória, porque nós vamos além do que nós precisamos. E isso não é novidade. Nós vamos ver lá em Gênesis a construção da Torre de Babel. O que o ser humano intentou com isso? Qual que foi a fala deles? Olha, vamos, levantemos, edifiquemos, construímos uma torre que toque o céu, para que o nosso nome seja conhecido. Nós precisamos ser sóbrios e entender que muitas das vezes este esforço é em vão. Todo esforço, toda obra, toda construção que não tem o nosso Senhor no centro é trabalho inútil. O texto vai falar: inútil é levantar pela manhã. O texto ele vai dizer por 3 vezes sobre a inutilidade da obra do homem, pensando apenas e exclusivamente no esforço humano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Salomão, num determinado momento, ele traz um exemplo para nós. Ele faz uma oração e pede a Deus, ele fala para Deus 2 pedidos. Qual deles? O primeiro ele fala: Senhor, que eu nunca venha mentir. E o segundo, e que eu possa conquistar a porção necessária para mim. É isso que nós, irmãos, é nisso que nós precisamos colocar os nossos olhos, a porção diária, que nós não caiamos na tentação
de procurar a riqueza, e essa riqueza de tal forma venha nos trazer o pensamento de que não precisamos mais do Senhor. Da mesma forma, ele fala, e que eu também não seja, aleluia, tão pobre, tão necessitado, de tal forma que por isso eu venha a roubar e pecar contra ti. Salomão nos dá uma lição do que é você lutar e você correr atrás, você buscar algo que simplesmente vai sustentar a sua vida e não trazer vanglória, fazendo de nós pessoas que impõem esforços em algo que é vão, é inútil. Tem pessoas que se mantêm por causa de N motivos, irmãos, nesse pensamento de trabalhar, de correr, de buscar. Trabalham 24 horas por dia, acordam cedo, né? Almoçam fora, chegam tarde, fazem hora extra, não dormem, não repousam, e essas pessoas muitas das vezes não veem nem para onde está indo o seu tempo, que é o nosso bem mais precioso. As pessoas caem nessa cilada de se dedicar tanto ao trabalho que esquece até mesmo do compromisso com a casa do Senhor. Trabalhar para o Senhor, parar para agradecer ao Senhor. O trabalho cansativo enfada o homem e não agrada a Deus. Irmãos, meus amigos, nessa época de crise, onde o desemprego está chegando sem pedir licença, temos muitas pessoas desesperadas, desempregadas, sem perspectiva de sobrevivência, sem perspectiva de trabalhar de uma maneira honrada, digna, para pagar as suas contas, para manter a sua casa. Mas eu queria que você, nesta hora, parasse para entender que a tua providência não vem da estabilidade do teu emprego. A tua sobrevivência não vai vir da fidelidade do teu patrão. Aleluia. A manutenção da tua casa, a manutenção das tuas coisas, não vai vir do ser humano, não vai vir de você. É Deus que vai suprir todas as tuas necessidades. É Deus que vai te dar aquilo que você precisa. Confia nele. Entrega nele toda a tua ansiedade e você verá que Deus é fiel para com a tua vida. Louvado seja Ele. O trabalho sem a bênção de Deus só traz enfado. E muitas das vezes, eu até me arrisco a dizer que traz até maldição. Quando nós fugimos da vontade de Deus, quando nós não estamos no centro, quando nós não estamos na direção dEle, nós cometemos erros, cometemos falhas, e trabalhamos naquilo que não edifica, trabalhamos naquilo que não é necessário. Ora, teve uma cidade de Jericó, que quando destruída, foi lançada nela uma certa maldição para quem viesse a reconstruir. Mas houve um homem displicente, morador de Betel, chamado Hiléu. Ele intenta os seus esforços novamente na reconstrução dessa cidade. Olha um trabalho, olha a ideia de edificar, a ideia de reconstruir, totalmente fora da vontade de Deus. Aleluia! Quando nós empenhamos nossos esforços
fora da vontade de Deus, nós não seremos abençoados e seremos amaldiçoados. A maldição chegou na sua casa e ele pagou com a vida dos seus filhos. Meu querido irmão, meu querido amigo que me acompanha nesta hora, tenha certeza do trabalho que você está empreendendo. Tenha certeza do edifício que você está construindo. Edifício espiritual, edifício material. Coloque Deus no centro da sua vida. Louvado seja Ele. Com Deus tudo é mais fácil. Com o nosso Senhor as coisas fluem. Porque nosso próprio Senhor Jesus, Ele fala lá em João capítulo 15. Olha, sem mim nada podereis fazer. Meus irmãos, segundo ponto fundamental da humanidade, necessidade humana, necessidade universal do homem. Primeiro, construir, edificar a sua casa, né? Direcionar a sua vida. O segundo é a conservação, é a proteção, é a guarda. E a guarda nos leva à ideia de um sentinela, melhor dizendo, né? No masculino, o sentinela. E um sentinela, qualquer um de nós podemos fazer esse trabalho. Qualquer um de nós podemos nos colocar na torre de vigia. Nós geralmente cuidamos do nosso patrimônio, nós cuidamos da nossa família, cuidamos da nossa casa, cuidamos do nosso ministério, cuidamos do nosso nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a segurança está em Deus. A segurança verdadeira vem do Senhor. Aleluia. Por segurança, ou melhor dizendo, a segurança vinda por esforços humanos, ela é falha. E eu quero que você medita comigo, para se perguntar neste exato momento. Quando o Salmo, no verso 1, ele fala: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos entender o seguinte: nós, fazendo o trabalho de vigia, como eu falei aqui, em vários setores da nossa vida, é óbvio, é o nosso dever, é a nossa preocupação. Mas me responda quem for capaz. Aonde estavam os guardas do cárcere quando Pedro estava cativo? Onde estavam, melhor dizendo, o sentinela de Paulo e Silas? Aonde estavam os sentinelas que guardavam o corpo do mestre? Aonde estavam os sentinelas que guardavam e zelavam pela vida da pessoa mais importante de Israel na sua época, o rei Saul? Onde estavam eles quando o seu adversário, o rei Davi, chega a tocar na orla das suas vestes? Aonde estava o exército fortificado de Faraó? Aonde estava o exército de Senaqueribe? Meus irmãos, de nada adianta o ser humano se armar, se estruturar, se o Senhor não estiver velando, guardando aquilo que te pertence. É Deus o responsável da conservação daquilo que Ele mesmo nos dá.
É óbvio que nós, como seres humanos, vamos usar as nossas estratégias para a preservação e a manutenção dos bens que nós temos. Mas se nós não entendermos que do Senhor vem, aleluia, do Senhor vem a verdadeira proteção, todos os nossos esforços serão inúteis. Neemias, no capítulo 4, ele faz a parte dele. Ele está ali numa grande obra, trabalhando na edificação dos muros. Mas o texto no capítulo 4, versículo, se não me falha a memória, 17, vai dizer que enquanto eles trabalhavam, eles estavam preparados. Enquanto eles carregavam pedras, enquanto eles estavam com a pedra numa mão, a arma estava na outra, preparados para guardar, preparados para proteger, preparados para vigiar os ataques dos adversários e lhe roubarem o ânimo. Mas Neemias também vai nos trazer a ideia de uma pessoa, de um homem que sabe que o armamento, ele sabe que a espada, ele sabe que qualquer outra ferramenta é inútil se não tiver a proteção divina. Já no capítulo 6, ele vai fazer uma oração ao Senhor, dizendo: ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Ele está reconhecendo que a sua segurança e a disposição que ele tem em trabalhar na obra vinha do Senhor. Aleluia. E a confiança dele passa também pelo desejo dele deixar o palácio, deixar o conforto, deixar o serviço à mesa do rei, para poder ir para a sua terra e servir ao seu Senhor. Meus irmãos, o Senhor, Ele é fiel para proteger e guardar a nossa casa. Nós precisamos simplesmente, quando pensamos tudo que eu já falei, patrimônio, casa, simbolizando família, ministério, tudo, colocar nas mãos do Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Deus quem cuida, porque à luz do Salmo 91 nós vamos entender que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Nós vamos entender no Salmo 46 que é Deus que nos socorre, porque o salmista vai nos dizer que Deus, o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, um socorro bem presente nessa hora de angústia. Deus apareceu para Abraão, trazendo a ideia de guarda, de proteção, no capítulo 15 de Gênesis, dizendo: ei, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender que é Deus quem nos guarda, é Deus que nos protege, é o Senhor que nos conserva na sua presença. Amém, irmãos? Vamos lá. No versículo seguinte, ele vai dizer, no verso seguinte, ele vai dizer: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Talvez na tua Bíblia que você costuma ler, esteja escrito de maneira diferente.
Eu estou fazendo menção aqui da King James, versão 1611, que por sinal, né, foi um presente dos nossos alunos do IBAD, do núcleo aqui da sede. Um abraço para os nossos amados irmãos. Tá? Vim com ela hoje justamente para homenageá-los. Deus abençoe poderosamente. O verso vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Meus irmãos, vamos lá. Se você trabalha e trabalha, colocando Deus no centro da tua vida, se você reconhece que a proteção vem da parte de Deus, você vai receber da parte dele herança, você vai receber da parte dele recompensa. Primeiro, os filhos. Veja que Salomão, quando se fala de filhos e de herança, Salomão, ele não foi uma pessoa tão privilegiada nesse ponto. Não sei se por conta da sua história, de uma maneira em geral, a sua maneira de construir, a sua maneira de tentar preservar a segurança, a sua maneira de tratar e cuidar da sua casa. Mas a verdade é em que a nossa Bíblia vai citar apenas um filho, Roboão. E fica até a pergunta, pela promessa de Deus ao seu pai, talvez até Roboão viesse de uma vontade soberana da parte de Deus, para que a sua promessa viesse a ser cumprida. Porque, na verdade, nós tendo essa ideia de que filho é herança, é recompensa, filho é bênção da parte de Deus, por nós, e neste caso específico, estar colocando o nosso Senhor no centro da nossa vida, e essa ideia também você vai compreender, porque ela vai nos levar a Obed-Edom. Obed-Edom, por abrigar a arca do Senhor, diz o texto que ele teve 8 filhos, sinal de bênção da parte de Deus, porque valorizou a presença de Deus. Abraão teve Isaque, né, como uma herança. Ana, que não podia ter filhos, orou incessantemente ao Senhor, e ao cumprir o seu voto de entregar a Deus, centralizando-o e reconhecendo-o como provedor da sua bênção, ela foi abençoada vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, que na figura de filhos como recompensa, filhos como bênção, o salmista no Salmo 128, ele vai ser enfático em dizer sobre o homem que teme ao Senhor, o homem que guarda os seus mandamentos. Ora, acompanhe comigo o que diz o Salmo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado de sua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o homem que coloca o seu Deus no centro de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a referência já aqui dos filhos, a referência da mesa. Mesa nos traz um momento de união, um momento de confraternização, um momento de gratidão. É aquele momento em que você assenta com a família e você louva a Deus por aquele momento. Você olha os seus filhos à sua volta e você agradece a Deus pela vida e pela saúde de cada um deles. Filhos, meus irmãos, vai ser comparado aqui agora como a oliveira.
E presta atenção na importância de uma oliveira. Uma oliveira, ela pode viver cerca de 2.500 anos. Uma oliveira, ela tem na sua base as suas raízes que se desenvolvem numa média de 6 metros de profundidade. Uma oliveira somente é responsável pela produção de mais de 57 litros de azeite durante um ano. Uma oliveira é sinal de riqueza, uma oliveira é sinal de prosperidade. E quando o salmista compara a herança do Senhor, os filhos, como uma oliveira, ele está falando: a tua vida será próspera. Ao teu redor, ou ao seu redor, se cercarão de pessoas que vão dar prosseguimento naquilo que você, aleluia, foi chamado a fazer. Não é assim? Não foi assim que Moisés orientou, aleluia, os chefes de famílias a assentar dia após dia com os seus filhos à volta da sua mesa, ensinando o caminho do Senhor? Louvado seja Ele. No livro de Jó, nós vamos entender que quando ele perde os seus filhos, quando a sua vida é transtornada e transformada, nós vamos ver que o texto do capítulo 14 vai nos dar a ideia de Jó numa terra seca, observando uma planta com um tronco fincado, praticamente que morto. E ele vai fazer referência, ele vai fazer referência e uma comparação na vida do ser humano. Jó estava ali fazendo uma meditação na vida do ser humano com aquele pedaço de tronco quebrado, não sei, talvez seco, sequíssimo, não sei dizer, mas ele fala que até para esse pedaço de madeira há esperança. Ele fala: há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Louvado seja o nome do Senhor. Se envelhecer a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, aleluia, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Meus irmãos, o salmista, quando ele compara os nossos filhos com uma planta de oliveira à mesa, ele está querendo dizer o seguinte: olha, ainda na tua velhice, você pode ver os teus filhos brotando nas suas raízes, como acontecem com a oliveira. Os teus filhos brotando na base, na sustentação, para que o trabalho, para que o teu nome, para que o teu clã, a tua história se prolongue por muitos e muitos anos. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, tem muitas pessoas que não dão valor a esse detalhe fundamental na nossa vida. Muitos veem os filhos como responsabilidade a mais, muitos veem os filhos de uma maneira meio que descrente, muitos negligenciam a educação dos seus filhos, muitos não consideram os ensinamentos, a vontade de Deus para com eles. Muitos deixam os seus filhos à vontade, levando o seu caminho da maneira que querem, não ensinam, não corrigem, às vezes até em nome do amor, não corrigem os filhos quando percebem que estão tomando caminhos tortuosos. Saiba que os filhos não são nossos. Saibam que os filhos, eles vêm como bênção de Deus para nos, aleluia, para nos completar.
Filho é herança, filho é bênção, filho é sinal, aleluia, da aprovação da parte de Deus. Precisamos olhar para os nossos filhos, aleluia, como que aqueles que são enviados de Deus para nos abençoar. Recompensa e herança, primeiro filhos, segundo, o salmista vai falar do sono tranquilo, aleluia, vamos lá. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer pão da tristeza, pois assim ele dá aos seus amados o sono. O sono, irmãos, é fundamental para o nosso organismo. O sono é o período em que nós nos recuperamos as nossas energias, os nossos ânimos. O trabalhador incauto, o trabalhador irresponsável, o trabalhador negligente, o trabalhador egoísta, ele não tem o sono. Sabe aquele sono dos justos que nós costumamos falar? É este sono reparador que o Senhor dá para aqueles que o temem. Aleluia. No sono tranquilo vem os sonhos. Nos sonhos vem a esperança, vem as promessas. Foi sonhando que Abraão, aleluia, teve promessas confirmadas da parte de Deus. Foi sonhando que Jacó pôde contemplar e lutar, brigar pela bênção de Deus. Foi sonhando que José pôde entender os planos de Deus para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Foi sonhando que Elias, louvado seja o nome do Senhor, teve seus ânimos restaurados. Foi sonhando que Salomão foi abençoado, recebendo a visita do anjo do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que aquele que faz as coisas de uma maneira ponderada, aqueles que trabalham de uma maneira tranquila, colocando Deus acima de tudo e à frente de qualquer coisa, tem o sono tranquilo, como o próprio Salomão descreve em Eclesiastes no capítulo 5 e no verso 12. É Deus que dá o sono doce ao bom trabalhador, bom grifo meu. O salmista no Salmo 4, no versículo 8, ele vai dizer: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, só tu me fazes habitar em segurança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero caminhar aqui para a conclusão do meu pensamento, da minha reflexão nesses 2 dias em que eu me dediquei a meditar neste salmo. Deixa eu entender, deixa eu passar para que você compreenda o que nós precisamos entender disso tudo que eu falei. Meus irmãos, dentro do que nós observamos no Salmo 127, eu separei aqui 5 verdades para você aplicar na sua vida. A primeira dela: precisamos evitar trabalhar em vão, que o nosso trabalho seja inútil. Como assim, pastor Alessandro? Precisamos constantemente analisar aquilo que estamos edificando e se aquilo que estamos construindo não será um dia queimado como palha. Para isso precisamos entender que aqui nós somos peregrinos, somos passageiros. O nosso maior tesouro está na terra que um dia foi prometido para mim e para você. Segundo,
Trabalhar, ou melhor dizendo, não trabalhar em vão, não significa não trabalhar, não me entendam mal. Não trabalhar em vão não quer dizer não trabalho. Pois o profeta Jeremias um dia foi chamado por Deus para dar uma palavra aos cativos na Babilônia. Em terra estranha, em lugar desfavorável, no meio de uma cultura totalmente diferente, o povo foi orientado por Deus a quê? A trabalhar. Olha, trabalhem, edifiquem casas, morem nelas, plantem, cultivem, vivam dos frutos da plantação, casem-se, formem família, multipliquem-se. Não é o fato de nós estarmos aqui e que nós vamos entender que não precisamos trabalhar sim. A questão é se os nossos esforços estão voltados para aquilo que de fato nós precisamos e de fato nós necessitamos, e se o Senhor está no centro dos nossos esforços. Terceiro, guardar, conservar, também pode ser entendido como confiar nele, como a nossa proteção, como o nosso seguro de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o salmista, no Salmo 125, e veja que eu estou citando salmos desta seção do livro, esses 15 salmos que nos traz à memória essa peregrinação para Jerusalém, ou de Jerusalém para o próprio templo, considerando os 15 degraus de acesso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Salmo 125 vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. O guardar aqui é fazer permanecer, é preservar, e é promessa de Deus para aqueles que confiam nele. Chega de blá blá blá, chega de dizer eu sou forte, eu estou bem armado, eu estou bem preparado, eu tenho condições de pagar sentinela para tomar conta daquilo que é meu. Não! Vão será pensar dessa maneira e agir dessa forma. É o Senhor que nos guarda, louvado seja. Se Deus não estiver conosco, aleluia. Se Deus não estiver conosco, todo o nosso esforço será em vão. Para guardar, para preservar. Deus, ele precisa estar centralizado. Irmãos, o salmista, Salmo 46, ele vai trazer aqui a figura de Jerusalém. E Jerusalém era uma cidade em que, diferente das demais, não tinha rios para grandes navegações, para transporte de comércio, trazer riqueza, prosperidade para a cidade. Mas no verso 3, se não me falha a memória, o salmista ele vai falar que ali em Jerusalém há um rio cujas correntes alegram a cidade santa de Deus. E no verso seguinte ele vai dizer: e Deus está no meio dela. Para aquelas pessoas que habitavam em Jerusalém, esse cântico estava trazendo para eles o seguinte: olha, nós não precisamos de recursos, nós não precisamos de meios para sobreviver, precisamos de meios para poder crescer, para prosperar,
tudo que nós precisamos é Deus no centro de nós. De um rio que alegre a cidade, que molhe as plantas, que molhe a raiz, que faça brotar novamente ramos e venham florescer e crescer para a glória do Senhor. É a confiança de ter Deus sempre presente nos nossos projetos, sempre presente na nossa casa, sempre presente na nossa vida. Louvado seja Ele, louvado seja o nome do Senhor. Quarto, 3 motivos para nos lembrarmos. Lembre-se, quando a gente fala em confiança, quando a gente fala em guardar, quando a gente fala em proteger, quando a gente fala em edificar, quando a gente fala de trabalhar em vão, quando a gente fala de bom sono, quando a gente fala de herança, eu só preciso que você, ao ler esse salmo, lembre também que enquanto Adonias, veja que Adonias fazia tumulto, levantava cedo, fazia tumulto para poder gritar, eu reinarei. Salomão estava tranquilo. Lembre, ponto 2, que enquanto Absalão se levantava cedo do seu leito para poder persuadir, para poder trazer o povo ao seu lado, para poder assumir o trono, Salomão estava num sono tranquilo. E enquanto ele estava persuadindo as pessoas a servi-lo, Deus estava preparando Salomão para reinar. Quando nós confiamos em Deus, é Deus que vai fazer as coisas acontecer na sua vida. Louvado seja Ele. Em terceiro, lembre-se do Salmo 91. E para o Salmo 91, eu quero que você que está na sua casa, cumprindo o isolamento social, que você siga todas as regras ditadas pelas autoridades civis. Eu quero que você siga todas as regras e as determinações que vêm sendo passadas pela mídia para preservar a nossa saúde. Eu quero que você continue utilizando o álcool gel. Eu quero que você continue usando a máscara. Eu quero que você continue evitando sair de casa. Eu quero que você continue tomando as precauções necessárias em que nós estamos vivendo no dia de hoje, em prevenção ao Covid-19. Mas eu preciso dizer para você que, por mais que você tome todas as precauções, se o Senhor, o nosso Deus, não estiver guardando a tua casa, em vão será trabalhar desta maneira. Esse 3, lembre-se aqui, ou melhor dizendo, esse terceiro lembre-se aqui, vem para essas pessoas que fazem de tudo, vão para o posto de saúde, vão para a praça passear, vão para o supermercado, vão para qualquer lugar, mas quando pensa-se em orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, o empecilho é: eu preciso cumprir o isolamento. Meus irmãos, é na presença do Senhor, é na presença do nosso Deus, que nós vamos ter a segurança necessária para poder prevalecer. Eu já foi citado aqui o Salmo 91, e o Salmo 91 é o mesmo que vai trazer a palavra de Deus para mim e para a tua vida, de que nenhum mal nos sucederá,
praga alguma chegará à nossa tenda, porque Ele, o nosso Deus, aos seus anjos dará ordem a nosso respeito, para nos guardar, para te guardar em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Mas para isso, necessário fundamental você está debaixo do esconderijo dEle. É necessário você estar na presença dEle. É necessário que Ele esteja à sua volta. Louvado seja o Senhor. É necessário que Ele esteja com você. Quinto, caminhando aqui para o final. Enxergue os seus filhos como a herança do Senhor. Enxergue a oportunidade do teu sono, independente da tempestade. Faça como Jesus, que dormia tranquilamente no barco, porque ele sabia que o seu Pai que estava no céu estava no controle de todas as coisas. Meus queridos irmãos, cuide do seu filho, eduque ele, ensine. E eu quero terminar dizendo uma frase, e eu não sei citar o nome do autor, e também não sei nem a fonte. Sei que eu estou lendo, e no meio da minha leitura eu encontrei esta frase, que para cada bebê que nasce, e olha que nasce toda hora, todo minuto, todo instante, é uma demonstração, ou é um voto de confiança que Deus deposita no futuro da humanidade. E às vezes nós pensamos que o nosso futuro está nas mãos do presidente, o nosso futuro está nas mãos do nosso pastor, o nosso futuro está nas mãos dos nossos pais. Não. Nosso futuro está nas mãos do nosso Deus, que está levantando a cada dia, a cada época, novas gerações para poder fazer a sua vontade. Cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus à humanidade e torna a nossa oportunidade de contribuir para novos recomeços. Que você veja nos seus filhos, que você veja em cada criança que nasce uma oportunidade para recomeçar, colocando Deus no centro de tudo. Te convido agora a elevar os seus pensamentos ao Senhor e terminar uma palavra de oração. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família. Essa época e esse período de crise não é suficiente para poder parar os projetos de Deus na tua vida. Tudo que você intentar em edificar, em construir, colocando Deus na frente, prosperará. A manutenção, Deus o fará, e a recompensa com os filhos e o bom sono, Ele te dará. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, louvado, engrandecido seja o teu nome. Pai, somos gratos, Senhor, por este momento, onde pudemos, Senhor, nesta hora, te servir, meu Deus, com os nossos louvores, adoração, meu Pai, sendo o teu nome glorificado no nosso meio. Pai, por esta oportunidade, Senhor, de compartilhar e meditar na tua palavra, Senhor. Palavra esta, meu Deus, que nos traz, aleluia, segurança, esperança, Senhor, de que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. E cabe apenas a nós colocar o Senhor como nosso pilar, como sustentáculo da nossa vida, da nossa construção, da nossa história.
Que as tuas mãos, Senhor, estejam estendidas sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um, Senhor, que está no seu lar, está na sua casa, no meio da sua família, Senhor, compartilhando, assistindo e meditando neste texto sagrado. Pai, livra-o, Senhor, de todo mal. Como um Pai protetor, Senhor, nos esconde debaixo das suas asas e nos protege de todo mal. Pai, que praga nenhuma, Senhor, enfermidade nenhuma alcance a nossa tenda, a nossa casa, Senhor. Mas se porventura chegar até lá, sabemos que é a oportunidade criada pelo Senhor, para que o teu nome seja glorificado e exaltado na nossa vida. Pai, em tudo somos gratos, em tudo te louvamos, Senhor, e terminamos agradecendo, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém.